Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta terça-feira, 18 de agosto. Sessão solene do Conselho Nacional de Justiça homenageia os 15 anos do CNJ. Durante esse período, mais de 100 mil processos foram julgados pelo Conselho. Esse é um dos destaques da edição de hoje. E você confere também. Ministra Carmen Lúcia determina que o governo entregue a todos os ministros do Supremo cópias de documentos em casos sobre suposta investigação sigilosa de servidores. STF condena deputado Éder Mauro por difamação contra o ex-parlamentar Jean Willis. E Tribunal Superior Eleitoral deve retomar hoje julgamento sobre suposto abuso de poder religioso em eleição municipal. A primeira turma do Supremo condenou o deputado federal paraense delegado Éder Mauro por difamar o ex-parlamentar Jean Willis. O deputado federal delegado Éder Mauro foi acusado de editar um discurso do ex-deputado federal Jean Willis e divulgar numa rede social. Esta foi a frase publicada. Uma pessoa negra e pobre é potencialmente perigosa. A frase foi dita durante uma reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito na Câmara sobre violência contra jovens negros e pobres em maio de 2015. O advogado de Jean Willis disse que o deputado não comentava algo pessoal, mas o que considerava existir no imaginário dos agentes de segurança. Ele faz um discurso de reflexão sobre o imaginário dos agentes de segurança. O deputado Éder Mauro, de maneira livre e consciente, destinado a atingir o resultado de ultrajar a imagem da vítima, ele adulterou o vídeo de um pronunciamento público. O subprocurador-geral da República, José Laeres Teixeira, disse que a fala de Jean Willis foi distorcida para que o ex-deputado fosse visto como racista e preconceituoso. Esse recorte na fala do deputado Jean Willis, por meio da edição do vídeo original, resultou na transmissão, sem dúvida nenhuma, da falsa imagem de que o parlamentar seria uma pessoa racista e preconceituosa contra negros e pobres, quando efetivamente a sua fala foi no sentido oposto. O relator ministro Luiz Fux votou pela condenação do deputado Éder Mauro por difamação. Ele lembrou a repercussão que o caso teve na rede social e o impacto sobre a imagem de Jean Willis. Houve uma reação muito grave a essa suposta fala do deputado Jean Willis. O vídeo, um trecho cortado e editado da fala do parlamentar autor, foi publicado no Facebook. Recebeu 14.837 aprovações, que hoje se denomina de curtidas, 252.458 visualizações e 12.272 compartilhamentos. Os outros ministros acompanharam o relator na condenação. As pessoas acham que podem tudo nas redes. E aí, quando a justiça alcança essas pessoas, elas dizem, não, mas não existe um tipo específico. Ora, não existe um tipo específico também que diz ofender pelo rádio, ofender pela televisão, ofender pelo megafone. As elementares do tipo se aplicam, como bem salientou o eminente ministro Luiz Fux e Vossa Excelência, se aplicam normalmente às situações. Éder Mauro foi condenado a 1 ano de detenção em regime aberto, mas a pena foi convertida em pagamento de 30 salários mínimos a Jean Willis. Na abertura desta mesma sessão de julgamento, a presidente da primeira turma, ministra Rosa Weber, homenageou o ministro Celso de Mello, que completou na segunda-feira 31 anos de Supremo Tribunal Federal. Falar do eminente ministro Celso de Mello passa necessariamente pelo registro de sua preciosa e inestimável contribuição às causas da justiça, da liberdade e dos direitos fundamentais, a que, com invulgar brilho e desassombro, se tem dedicado nessas mais de 3 décadas. A segunda turma do Supremo retomou o julgamento de um pedido de um ex-deputado estadual que questiona um recurso do Ministério Público.
Em 2010, Luiz Afonso Seffer foi condenado a 21 anos de prisão por abuso sexual de uma menina de 9 anos. Em abril do ano passado, o Tribunal de Justiça do Pará anulou o processo que condenou Luiz Afonso por considerar que ele não poderia ter sido julgado pela Justiça Comum, já que na época da denúncia ele era deputado estadual. O Ministério Público recorreu e no Supremo a defesa alegou que o MP entrou com recurso fora do prazo. Nesta tarde, o julgamento foi retomado com o voto do ministro Edson Fachin. Há 3 ordens de argumentação: de que haveria contradição e omissão no julgado, pois teria deixado de enfrentar a tese relativa à impossibilidade de aplicação das súmulas 213 e 488 do Supremo Tribunal Federal, seja porque o tema já havia sido alcançado pela coisa julgada no âmbito do STJ, seja porque a utilização de tese que não foi objeto do acordo coator e tampouco da decisão agravada implicaria inovação da fundamentação em detrimento do paciente. E reitero o exame que fiz, que me levou à conclusão pelo não acolhimento dos embargos de declaração. E é como voto, senhor presidente. A ministra Carmen Lúcia e o ministro Ricardo Lewandowski seguiram o entendimento do relator. O ministro Gilmar Mendes pediu vista. Eu peço vênia ao ministro relator e aos que já votaram, ministra Carmen e o ministro Lewandowski, para pedir vista dos autos, simplesmente para fazer esse exame, tendo em vista esse debate que é bastante interessante. Outro processo em discussão foi um agravo regimental em um recurso extraordinário de relatoria do ministro Ricardo Lewandowski. O Ministério Público havia entrado no Supremo contra a decisão do STJ, que havia rejeitado o pedido para dar início à execução provisória de pena restritiva de direito. O ministro Ricardo Lewandowski havia negado provimento ao recurso extraordinário e hoje a segunda turma confirmou a decisão de negar provimento ao agravo, mantendo a decisão do STJ. Há uma jurisprudência hoje pacificada no STJ com relação a esse artigo 147 da lei, e essa jurisprudência se consolidou a partir do ERESP 1.619.087, Santa Catarina, relator para o acórdão, ministro Jorge Mussi, mas também com relação a essa questão, que é o artigo 147 da LEP, cuja interpretação já foi definida nesse mesmo sentido pelo Superior Tribunal de Justiça. Insisto, data vênia, em não assentar o prejuízo, mas sim concluir por negar provimento ao agravo regimental. A ministra Carmen Lúcia determinou que o Ministério da Justiça encaminhe a todos os ministros do STF cópia de documentos entregues em casos sobre suposta investigação sigilosa de servidores. Carmen Lúcia é relatora de medida cautelar em ação do Partido Rede Sustentabilidade, que questiona a suposta produção de dossiê contra 579 servidores federais e estaduais identificados como antifascistas. Nesta segunda-feira, a relatora recebeu material do Ministério da Justiça para esclarecimentos na ação. Na decisão de hoje, a ministra determinou que seja enviada a cópia integral do material também aos demais ministros da Corte, assegurado o sigilo necessário. A ação da Rede Sustentabilidade está na pauta de julgamentos do plenário do Supremo de amanhã. A nossa consultora jurídica, Karina Duscolotto, fala mais para a gente sobre esse assunto. E terça-feira é dia de conferirmos alguns dos julgamentos previstos para a sessão plenária desta quarta-feira, que ainda acontece por meio de videoconferência em razão da Covid-19. São 5 processos pautados para a sessão plenária desta quarta-feira, dentre eles uma ação proposta pelo Partido Rede Sustentabilidade, questionando uma investigação sigilosa que foi instaurada no âmbito do Ministério da Justiça e Segurança Pública para investigar pelo menos 579 servidores públicos federais e estaduais, além de 3 professores universitários, de supostamente integrarem movimentos antifascistas. Um dos principais argumentos do Partido Rede é de que o Ministério da Justiça, a pretexto de estar exercendo uma atividade de inteligência, estaria utilizando a máquina pública para perseguir essas pessoas político e ideologicamente, sem que houvesse qualquer justificativa de um suposto risco à segurança pública ou à integridade nacional que justificasse a instauração
do procedimento. O Partido Rede ainda diz que essas investigações têm como objetivo silenciar as vozes dos dissidentes e que isso viola diversos preceitos fundamentais da Constituição, como o direito de liberdade de expressão, liberdade de reunião, associação, liberdade de cátedra, considerando os professores envolvidos também, além da violação da intimidade, da vida privada e da honra dos investigados. Em sede de medida cautelar, pede a suspensão da produção de qualquer informação e disseminação acerca desse grupo e tudo aquilo que já foi produzido seja encaminhado imediatamente ao Supremo Tribunal Federal para que determine a instauração de inquérito junto à Polícia Federal para se apurar eventuais crimes cometidos pelo ministro da Justiça e dos seus subordinados. A relatora é a ministra Carmen Lúcia, que aplicou o artigo 10 da lei que rege essa ação, a ADPF, para determinar a análise no plenário diretamente no mérito do pedido, sem a análise desta medida cautelar. E esse é apenas um, como eu disse, dos 5 processos elencados para a sessão plenária de amanhã e que a gente vai acompanhar tudinho aqui, ao vivo na TV Justiça, amanhã, a partir das 14 horas. Eu te espero. E a seguir, os destaques da sessão de hoje do Tribunal Superior Eleitoral. Em instantes. O princípio da dignidade da pessoa humana já vem destacado no artigo 1º da Constituição Federal, no inciso 3, que sem dúvida alguma é o alicerce, é a espinha dorsal de todos os direitos ali estabelecidos. E entre esses direitos, eu quero frisar o dos filhos serem assistidos, criados e educados por seus pais, que está no artigo 229, e nos termos do 227 com absoluta prioridade. Logo mais às 7 da noite tem sessão plenária no Tribunal Superior Eleitoral. Repórter Henrique Amaral tem os detalhes da pauta de hoje para a gente. Oi, Henrique, boa noite. Boa noite, William. Boa noite a todos. Na sessão de logo mais, os ministros devem continuar o julgamento de um recurso de Valdirene Tavares dos Santos. Ela foi eleita vereadora em 2016 pela cidade de Lusiânia, em Goiás. O Ministério Público Eleitoral acusa Valdirene de ter praticado abuso de poder religioso durante a campanha, isso porque ela teria usado um evento de uma igreja evangélica para pedir votos. Na sessão administrativa, o presidente do TSE, ministro Luiz Roberto Barroso, vai assinar uma portaria conjunta com o presidente do Conselho Nacional de Justiça, ministro Dias Toffoli. O documento vai regulamentar o uso do sistema de informações de óbitos e direitos políticos a partir das eleições deste ano. E o ministro Barroso também conduz a assinatura de um acordo entre o Ministério Público Eleitoral e o Partido do Movimento Democrático Brasileiro para incentivar candidaturas femininas na legenda. A cerimônia acontece agora por videoconferência. William. Pelas informações, Henrique. O Superior Tribunal de Justiça manteve bloqueio de bens de ex-prefeito de Manhuaçu, em Minas Gerais. Adejair Barros foi investigado por improbidade administrativa na gestão do município mineiro. Ele foi acusado de ter desviado e se apropriado de verbas públicas por meio da criação de folha de pagamento pessoal fictícia, além do não recolhimento de contribuições sociais descontadas dos servidores municipais. O ex-prefeito de Manhuaçu teve os bens bloqueados pela Justiça de Minas Gerais para eventual ressarcimento ao erário. Os danos passariam de R$ 1.700.000. Ao manter a decisão da primeira instância, o Tribunal de Justiça do Estado afirmou que o bloqueio dos bens não configura sanção, mas sim uma medida cautelar. No Superior Tribunal de Justiça, a defesa alegou que a acusação foi genérica, o que demonstraria a inexistência de indícios suficientes da prática do ato ilícito. Mas o relator, ministro Napoleão Nunes Maia Filho, apontou que a jurisprudência do STJ considera que, para decretar indisponibilidade de bens em ação civil pública por improbidade administrativa, é dispensada a demonstração de dilapidação ou tentativa do patrimônio, bastando apenas a demonstração de indícios de ato ímprobo, o que ocorreu no caso. O relator destacou que a indisponibilidade se restringiu ao valor necessário para o ressarcimento e que o acusado tentou obstruir o processo, ao destruir provas e ameaçar testemunhas. Todos os ministros da primeira turma seguiram o voto do relator e os bens do ex-prefeito devem permanecer bloqueados.
Ainda falando sobre o Superior Tribunal de Justiça, o STJ prorrogou as sessões de julgamento por videoconferência até o dia 30 de setembro. Por causa da pandemia do novo coronavírus, as transmissões online das turmas, sessões e da Corte Especial começaram a ser realizadas no dia 5 de maio. O público pode ter acesso aos julgamentos pelo canal do STJ no YouTube, inclusive com tradução para a língua brasileira de sinais. A 8ª turma do Tribunal Superior do Trabalho considerou inválida a penhora de um imóvel residencial que estava alugado. O entendimento foi de que, mesmo ocupado por terceiros, o imóvel ainda é considerado bem de família, portanto, impenhorável. De acordo com a reclamação trabalhista, um ex-sócio da Tecnopower Equipamentos, em Contagem, Minas Gerais, teve o imóvel penhorado na execução da sentença, mesmo o imóvel sendo o único bem da família. O Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região manteve a decisão de primeiro grau. O TRT entendeu que não se tratava de bem de família porque o imóvel ficou meses desocupado e depois foi alugado, sem que o dono comprovasse que a renda do aluguel era usada para o sustento da família. O ex-sócio da empresa recorreu então ao Tribunal Superior do Trabalho, alegando que estava desempregado e que o aluguel complementava a renda. O caso foi julgado pela 8ª turma do Tribunal Superior do Trabalho. A relatora do recurso, ministra Dora Maria da Costa, citou a jurisprudência do TST, que considera bem de família o único imóvel do casal ou entidade familiar, sem prever exceção ao fato do imóvel estar alugado. Por unanimidade, a turma decidiu pela impenhorabilidade do bem. E no próximo bloco, o Conselho Nacional de Justiça realiza a sessão solene em comemoração aos 15 anos do CNJ. Voltamos já. A promulgação da Constituição Federal representa um marco na história do nosso país, consolidando a transição de um período de regime militar para a democracia. Nela estão previstos princípios essenciais para o início de uma democracia, como o pluralismo político, a livre iniciativa, a liberdade de expressão. O Conselho Nacional de Justiça realizou hoje a sessão solene para celebrar 15 anos de atividade do órgão. No evento, que contou com a presença de diversas autoridades, foram anunciados os vencedores do ranking da Transparência 2020. No discurso de abertura, o presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Dias Toffoli, manifestou solidariedade aos familiares dos mais de 108 mil brasileiros vítimas da Covid-19. Somos uma nação enlutada que sofre pela perda de familiares, de amigos e pessoas de nosso convívio social. Não há dúvida que todos nós aqui, que estamos aqui, já temos pessoas do nosso convívio ou parentes. O próprio conselheiro Canuto perdeu um ascendente. Todos nós aqui temos um amigo, um parente que já se foi nessa luta, nessa situação tão difícil. Em seguida, o ministro Dias Toffoli destacou que a criação do CNJ representa um marco na história do Poder Judiciário e que, desde a sua criação, em 2004, pela Emenda Constitucional número 45, o órgão colaborou com a rapidez na tramitação de processos e implantação de novas tecnologias para mais eficiência do Judiciário. O CNJ, liderando o ingresso do Poder Judiciário no paradigma judicial, adequa a justiça às demandas da sociedade contemporânea, por transparência, dinamismo, eficiência, responsabilidade, flexibilidade e, hoje, conectividade. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, elogiou o trabalho do ministro Dias Toffoli à frente da presidência do CNJ. Primeiro, ano passado, e nesse momento da pandemia, Vossa Excelência exerceu uma liderança que foi fundamental para todos nós, nas nossas instituições democráticas e para o nosso país. O Procurador-Geral da República destacou a importância do CNJ na adoção de políticas públicas para o ingresso na magistratura. Entre elas, destaco a adoção do sistema de cotas em concursos para magistrados, por meio da Resolução 203 de 2015, a fim de reduzir as desigualdades raciais na própria carreira da magistratura. Estas são apenas algumas entre as inúmeras ações que fluíram desta casa e hoje já vemos os seus frutos.
A questão do sistema penitenciário foi destacada pelo representante da Ordem dos Advogados do Brasil, presente na solenidade. Foi o Conselho Nacional de Justiça que lançou lá atrás essa importante alerta ao nosso país de que o sistema penitenciário brasileiro tem que ter uma política de ressocialização, de resgate para a sociedade daqueles que cumprem pena, sob pena, sendo aqui redundante, de que o sistema penitenciário seja uma universidade de crime e seja um estimulador de novos crimes, e não um momento de ressocialização. E foi o CNJ que trouxe esse importante alerta. O Corregedor Nacional de Justiça, ministro Humberto Martins, relembrou a passagem daqueles que ocuparam o mesmo cargo que ele, homenageando os serviços prestados pelos ex-corregedores. Cada um dos corregedores, hoje homenageados, deixou a sua história, deixou o seu legado, deixou a sua contribuição para o fortalecimento e o engrandecimento da Corregedoria Nacional de Justiça. E, por consequência, para a magistratura brasileira e, por que não se falar, para a nossa cidadania. Na sessão solene também foram lançados o selo e o livro comemorativos aos 15 anos do CNJ e ainda a publicação do CNJ em números. O levantamento aponta que, ao longo dos últimos 15 anos, o Conselho Nacional de Justiça recebeu e processou quase 100 mil processos. Somente em 2019 foram baixados 10.997 processos, a maior quantidade registrada na história. Ingressaram ainda 9.828 e foram julgados 11.397. Outro dado que chama atenção é que em 2019 o CNJ registrou o índice de atendimento de 111,6% e a tramitação de processos ficou mais rápida, caiu de uma média de 1 ano e 1 mês para 4 meses. O presidente do CNJ e STF destacou ainda a implementação de uma política socioambiental no judiciário que resultou em economia. Na série histórica observada entre 2015 e 2019, marcada pelo início da política de sustentabilidade implementada no Poder Judiciário, houve queda per capita de 50% no consumo de papel, 34% no consumo de copos, queda de 69% no uso de água envasada, as garrafinhas, redução de 61% dos gastos com telefonia móvel e fixa, diminuição de 68% no consumo de energia elétrica por metro quadrado, redução de 74% no consumo de água e esgoto por metro quadrado. Além disso, foram divulgados os tribunais premiados no ranking da Transparência do Poder Judiciário 2020. Foram eles: o Tribunal Regional Eleitoral da Bahia e de Sergipe, empatados na primeira e segunda posições, Tribunal de Justiça do Pará, Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região e os Tribunais Regionais Eleitorais do Pará e Rio Grande do Norte. A pandemia de coronavírus levou a cultura para dentro de casa. Sem poder sair, a gente tem a oportunidade de assistir shows e peças de teatro, visitar museus, tudo pela internet. E se você gosta de música clássica, tem novidade na web. A Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional Cláudio Santoro de Brasília tirou do arquivo as apresentações gravadas e criou um canal no YouTube para exibição. Esta é uma das orquestras mais importantes do país. Em 41 anos de existência, milhares de concertos, temporadas de ópera e balé, turnês nacionais e internacionais. Com a pandemia de coronavírus, a Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional Cláudio Santoro parou de se apresentar. Mas deu um jeitinho de levar música clássica para qualquer pessoa, em todo lugar. Agora ela tem este canal no YouTube. Essa pandemia tem obrigado a nós artistas a sermos cada vez mais criativos. Então, uma vez que nós estamos impedidos de fazer reuniões e eventos presenciais, nos surgiu a ideia de ativar esse canal de YouTube e buscar as nossas gravações de arquivo, que nós temos várias,
e publicá-las no mesmo dia, na mesma hora do nosso concerto tradicional, que é às terças-feiras. A estreia foi com a 9ª Sinfonia de Beethoven. A apresentação em 2018 comemorou os 250 anos do compositor alemão. Depois veio o concerto Villa-Lobos, para comemorar os 40 anos da Orquestra Cláudio Santoro, no ano passado. E a estreia de hoje à noite é uma peça de Jorge Gershwin que se chama Rhapsody in Blue, em português, Rapsódia em Azul. É um dos 4 vídeos sobre a obra do compositor nova-iorquino a entrar no canal. Todas as terças-feiras estaremos publicando um novo vídeo com um concerto histórico nosso, das nossas temporadas anteriores, e eu conto com a presença de todos aí para divulgar esse trabalho que é nosso, que é de todos. Para assistir às apresentações no YouTube, basta entrar na página Orquestra Sinfônica TNCS, que é Teatro Nacional Cláudio Santoro. Divirta-se sem sair de casa. A edição de hoje do Jornal da Justiça fica por aqui. Na sequência, acompanhe a sessão do Tribunal Superior Eleitoral. Uma boa noite para você. Até amanhã.